Por exemplo, na crucificação de Jesus, João estava com algumas mulheres bem ao pé da cruz. Y cuando Jesús fue crucificado, a los pies de la cruz había algunas mujeres. Somente João registrou no seu livro de evangelho que quando um soldado furou o lado de Jesus, de onde fluiu sangue e água. Juan estaba ahí y por eso él registró que él vio que el costado de Jesús fue hincado con una lanza y de ahí fluyó sangre y agua. Nenhum dos outros 3 livros do evangelho registrou isso. Ninguno de los otros 3 evangelios ha registrado eso. Porque João estava seguindo bem de perto. Y eso lo vio Juan porque él estaba siguiendo muy de cerca. Vocês, as igrejas da Colômbia, têm esse privilégio. Ustedes, las iglesias en Colombia, tienen este privilegio. Porque os irmãos que fazem parte da liderança das igrejas da Colômbia seguem de perto. Porque los hermanos líderes de las iglesias en Colombia, ellos están siguiendo de cerca. Eu vou aproveitar e usar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Yo voy a aprovechar y compartir 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú has seguido, bueno, en la versión Reina Valera solamente dice tú has seguido, pero más exacto es has seguido de cerca. Timóteo era jovem que Paulo levou para participar da obra da pregação do Evangelho na sua segunda viagem. Timoteo era alguien que Pablo llevó a la predicación del Evangelio desde su segundo viaje. Muito provavelmente ele era ainda adolescente quando Paulo, na sua primeira viagem, chegou até a sua cidade natal. Y muy probablemente Timoteo era un adolescente cuando Pablo llegó ahí a su ciudad en el primer viaje. E pela pregação da palavra de Paulo, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice provavelmente se converteram. Y en este viaje muy probablemente su mamá Eunice y su abuela Loida ahí se convirtieron. Timóteo devia ser adolescente. Timoteo debía haber sido un adolescente en este momento. E na sua segunda viagem, a Paulo foi recomendado esse jovem. Y en el segundo viaje, Timoteo fue recomendado para acompañar a Pablo. Paulo achou pelo Espírito por bem levá-lo consigo na sua obra. Y Pablo consideró en su espíritu adecuado llevarlo, acompañándolo en la obra. E ele não teve muito êxito na primeira viagem quando jovem acompanhou. Y Pablo no había tenido éxito en llevar a un joven en su primer viaje. Que era primo de Barnabé, João Marcos. Que era Juan Marcos, el primo de Bernabé. Seguiu Barnabé e Paulo na sua primeira viagem e não aguentou, não suportou a viagem. Y Juan Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje, pero no aguantó lo pesado que era este viaje. No meio do caminho, voltou para Jerusalém. Y en la mitad de camino regresó a Jerusalén. Então Paulo já teve uma decepção com um jovem que não suportara as dificuldades de uma viagem missionária. Es decir, Pablo había tenido una decepción con un joven de alguien que no soportó el viaje. Mas nessa segunda viagem, quando lhe apresentaram o jovem Timóteo, pero en este segundo viaje, cuando le presentaron al joven Timoteo, ele sentiu do Espírito que era para levá-lo. Él sintió parte del Espíritu que debía llevarlo. E logo nós percebemos pela descrição
do livro de Atos dos Apóstolos como foi importante esse jovem. Y luego nosotros vemos por la descripción del libro de Hechos cuán importante fue este joven para el apóstol Pablo. Paulo passou por tantas e tantas dificuldades Pablo pasó por tantas y tantas dificultades e esse jovem foi aprendendo e cooperando numa situação muito importante. y él fue cooperando y aprendiendo en situaciones muy claves. Então, irmãos, como esse jovem Timóteo se tornou um jovem que seguiu de perto o apóstolo Paulo. Entonces este joven Timoteo llegó a ser alguien que acompañaba, seguía muy de cerca al apóstol Pablo. Ele conheceu Paulo, conheceu os ensinamentos de Paulo Él conoció a Pablo, conocía las enseñanzas de Pablo e conhecia também como Paulo agia, conhecia o coração de Paulo y él conocía cómo Pablo actuaba y cuál era su corazón. e ele viu os procedimentos, as atitudes de Paulo em diversas situações diferentes. Y él vio las actitudes, la conducta de Pablo frente a varias situaciones. Ele passou a ser alguém que conhecia bem Paulo, que eu chamo de cúmplice de Paulo. Y él conoció tan bien a Pablo que llegó a ser, como yo digo, un cúmplice de Pablo. Quando Paulo estava na prisão romana, na sua primeira prisão, Cuando Pablo estuvo encarcelado por primera vez, ele precisava enviar alguém para visitar a igreja em Filipos. él necesitaba enviar a alguien para visitar la iglesia en Filipo. E isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. A fim de que eu me sinta animado também, Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. tendo conhecimento da vossa situação. Al saber de vuestro estado. Porque a ninguém tenho de igual sentimento Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que sinceramente cuide dos vossos interesses. y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Infelizmente, Paulo só tinha Timóteo, que era de sua estrita confiança. Lamentablemente Pablo solo tenía a Timoteo, que era alguien de su confianza irrestricta. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? É seguir de perto. Es seguir de cerca. Timóteo, por seguir de perto a Paulo, ele conhecia não só a pregação de Paulo, Timoteo, por seguir de cerca a Pablo, no solo conocía su predicación, sus mensajes, conhecia a pessoa de Paulo. pero conocía también la persona de Pablo. Por isso, voltando para 2 Timóteo, capítulo 3, Por eso, volviendo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza. isto é, Timóteo seguia de perto tudo que Paulo falava. Es decir, Timoteo seguía de cerca todo lo que Pablo hablaba. Ele não recebia de uma maneira superficial, mas ele tinha um amor reverente à palavra de Deus liberada por Paulo. Él no lo recibía de manera superficial, pero tenía un amor reverente a todo lo que Dios hablaba a través de Pablo. Graças a Deus, nós hoje temos uma geração de adolescentes Gracias al Señor, hoy tenemos una generación de adolescentes. em várias regiões da terra. Nós temos a casa de adolescentes. En muchas regiones de la tierra tenemos casa de adolescentes. Nós temos adolescentes que levam a sério a palavra de Deus. Adolescentes que toman en serio
la palabra de Dios. Adolescentes que não tomam a palavra de Deus de uma maneira superficial. Adolescentes que no toman la palabra de Dios de manera superficial. Eles fazem anotações, eles fazem transcrições. Ellos toman apuntes, hacen transcripciones. E não contente com isso, eles fazem a imersão na palavra. Y no se satisfacen con eso, además hacen inmersión en la palabra. Eles verdadeiramente inculcam a palavra no coração. De verdad, ellos inculcan la palabra en el corazón. Repetem a palavra até gravá-la no coração. Repiten la palabra hasta que se grabe en el corazón. Irmãos, esses adolescentes são nosso modelo. Hermano, esos adolescentes hoy son nuestro modelo. Porque muitos anos atrás, a nossa atitude para com uma mensagem, Muchos años atrás, nuestra actitud en un mensaje, escutavam uma mensagem e achávamos que já tínhamos absorvido tudo. escuchamos un mensaje y pensamos ya he absorbido todo. Existe ditado que se diz: quem ouve, esquece. Hay un dicho que dice, el que oye, lo olvida. E quem vê, imita. El que lo ve, lo imita. E quem não faz, justifica. Y aquel que no lo hace, se justifica. Mas aquele que faz, aprende. Pero el que hace, sí aprende. Então, os nossos adolescentes estão fazendo transcrições. Nuestros adolescentes están haciendo transcripciones. Porque no passado nós tínhamos aquela situação descrita, né, como no livro de Ezequiel. Porque en el pasado teníamos la situación como se describe en el libro de Ezequiel. E olhava ouvia como profeta, como um cantor romântico. Que veía, escuchaban al profeta como si fuera un cantor romántico. E que ¿Sí? era, né? Sí. E que exigia que se faça uma boa apresentação. Y entonces ellos esperaban del profeta una buena presentación. E ele tem que cantar bem afinado. Y tenía que cantar bien entonado. E tinha que tocar bem os instrumentos. Y tenía que tocar bien los instrumentos. Aí recebia boa nota da audiência. Y recibía un buen puntaje de la audiencia. E quando não, era criticado pela audiência. Y cuando no performaba bien, era criticado. Irmãos, a palavra que o Senhor falava através dos profetas eram como show. La palabra que Dios hablaba, bueno, la palabra que ellos hablaban, los profetas hablaban, era como un show, E os un profetas espectáculo. os profetas eram como showmen, como homens de fazer show. Y los profetas entonces se convirtieron en un showman, un hombre de espectáculo. Então nós íamos uma conferência, ouvimos uma bela palavra, fomos entretenidos, que ficamos contentes. Entonces venimos a una conferencia, escuchamos un bello mensaje, éramos de alguna forma entretenidos y salíamos contentos. Aí depois perguntamos como foi a conferência. Después preguntamos a un hermano, ¿cómo fue la conferencia? Foi muito boa, muito boa. Él respondía, fue muy buena, muy buena. E conta um pouco o que você ganhou. Comparta un poco lo que has ganado. Você escuta a mensagem, Escuche la grabación. eu não consigo te explicar. Yo no alcanzo a explicarte. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de uma forma muito superficial. ¿Por qué? Porque oímos la palabra de una manera muy superficial. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, nós mudamos de atitude com a palavra. cambiamos de actitud para con la palabra. Nós começamos a entender que é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Empezamos a entender que la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Em Zacarias 4, Senhor já falava para Zorobabel. En Zacarías capítulo 4, el Señor ya le decía para a Zorobabel, Não é por força nem por poder, no es por ejército, no con violencia ni con ejército, mas é pelo meu espírito. pero es por mi espíritu. Irmãos, tudo é pela palavra, pelo Espírito de Deus é que faz a obra. Todo es por la palabra y por el espíritu que se hace la obra. Zorobabel não tinha
o suporte de riqueza que Davi havia preparado para Salomão construir o templo. Zorobabel no tuvo el soporte económico que como David preparó para Salomón para edificar el templo. Zorobabel voltou com apenas aproximadamente 50.000 judeus. Zorobabel regresó del exilio con aproximadamente 50.000 personas, Com poucos recursos. con pocos recursos. Como fazer um templo do Senhor com poucos recursos e poucas pessoas? ¿Cómo hacer un templo del Señor para el Señor con pocos recursos y pocas personas? Era uma situação para ficar em desespero e desânimo. Era una situación para que uno se desanimara y se desesperara. Mas o Senhor falou: Zorobabel, ser forte. Pero Dios le dijo a Zorobabel, sé fuerte, esfuérzate. Não é por força, não é por poder, No con ejército ni con fuerza, mas é pelo meu espírito. sino con mi espíritu. E o Espírito do Senhor, irmãos, está na palavra do Senhor. Y el espíritu del Señor está en la palabra del Señor. Vejam o que ocorreu com Colômbia nestes 2 anos. Miren lo que pasó con Colombia en esos 2 años. Não é por força, não é por poder, No es con ejército ni con fuerza, é pelo meu espírito. es por mi espíritu. Por isso, irmãos, o segredo é seguir de perto a palavra. Por eso el secreto es seguir de cerca la palabra. Imediatamente, a liderança das igrejas da Colômbia De manera inmediata, el liderazgo en Colombia determinou que se todas as igrejas dessem atenção especial nos horários onde há palavra profética. y hizo con que los hermanos dieran atención especial a los horarios donde había la transmisión de la palabra profética. Assim, as igrejas da Colômbia acompanharam a palavra de perto. Así las iglesias en Colombia siguieron la palabra de cerca. E a palavra fez a obra na Colômbia. Y la palabra hizo la obra en Colombia. Em 2 anos, irmão, o Senhor nos deu uma estrutura para fazer o SEAP em Bucaramanga fabulosa. En ese tiempo Dios ha dado una estructura fabulosa, ¿verdad?, para el CEPEB en Colombia. Ao olhar para o coração desses jovens, desses irmãos e irmãs que vieram aqui na frente, Al mirar el corazón de esos jóvenes hermanos, hermanas que pasaron aquí adelante, mais de 100 irmãos vieram aqui na frente se candidatando para fazer SEAP. más de 100 hermanos aquí postulando para hacer el CEPEB. Isso ainda antes da palavra. Y eso es antes de la palabra. E já estão pegando fogo. Y se están ardiendo en fuego. Eu não conhecia Cartagena. Yo no conocía Cartagena. Quando eu entrei nesse salão, Cuando yo entré a este salón, percebi um espírito ardendo. yo me di cuenta que de un espíritu que está ardiendo. Um ambiente maravilhoso. Una atmósfera maravillosa. Esse é o resultado da obra do Senhor. Este es el resultado de la obra del Señor. Que o Senhor abençoe ainda mais este país. Que el Señor bendiga aún más este país. Nós temos esse SEAP em Bucaramanga para atender a necessidade da Colômbia, Ese CEPEB de Bucaramanga va a atender la necesidad de Colombia. porque Colômbia é um país grande, Y Colombia es un país grande. territorialmente também espalhado. También es un territorio que es bastante grande. Precisamos de um exército disponível para cobrir o território. Necesitamos un ejército disponible para abarcar todo ese territorio. Graças a Deus, o Senhor está providenciando esse exército. Gracias al Señor, Él está proveyendo ese gran ejército. E como há uma necessidade grande aqui na parte norte da América do Sul, Y como también hay una gran necesidad en la parte norte de Sudamérica, tem vários países vizinhos que também, graças a Deus, estão avançando bem. y hay varios países vecinos que gracias al Señor también están avanzando bien. E como aqui nós temos estrutura, podemos ajudar esses países Como aquí hay una estructura, podemos ayudar a estos países com modelos do SEAP, con el modelo del CEPEB. e também nós queremos implantar, assim que o Senhor permitir,
implantar uma unidade do PAC aqui. Y así que el Señor permita, queremos establecer aquí también una unidad del PAC. Já temos uma casa preparada para isso. Ya hay una casa preparada para esto en Bogotá. Só estamos preparando Solo pessoas. estamos preparando las personas. Pessoas que cheguem a um padrão de aperfeiçoar os comportores. Personas que lleguen a un nivel de perfeccionar a comportores. E com isso o Senhor vai ganhar muita força aqui na parte norte da América do Sul. Y con eso el Señor va a ganar mucha fuerza aquí en esta parte norte de Sudamérica. E não só aqui, mas nós estamos bem perto da América Central. No solo aquí, pero estamos muy cerca de Centroamérica. Vocês aqui de Cartagena está a um passo de Panamá. Ustedes están aquí, están a un paso de Panamá. Panamá nós vamos já para Costa Rica, né, Honduras, Nicarágua. Y desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. E nós temos ainda o Caribe. Y además hay Caribe. República Dominicana. República Dominicana. Cuba também, não? Cuba. A ver. Hay Jamaica, Haití. Hay muito que fazer. Hay mucho que hacer. Tem muito o que fazer. Hay mucho que hacer. Então nós precisamos de um exército mobilizável. Necesitamos un ejército que se puede movilizar. Graças a Deus, Deus está preparando esse exército aqui. Dios está preparando ese ejército. Então vamos continuar seguindo esse modelo de Timóteo a Paulo, seguir de perto. Vamos a seguir este modelo de Timoteo para con Pablo, de seguir de cerca. Seguir de perto a palavra. Seguir de cerca la palabra. Mas Timóteo não só seguia de perto a palavra de Paulo. Pero Timoteo no solo seguía de cerca la palabra de Pablo. Versículo 10 continua. El versículo 10 sigue diciendo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino e também meu procedimento. Has seguido de cerca mi enseñanza, pero también conducta. Como Paulo se conduzia nas igrejas ou em cada situação. Como Pablo se conducía en las iglesias y frente a las diversas situaciones. Na bonança e nas dificuldades, nos sofrimentos e nas perseguições. En los tiempos buenos, en los tiempos difíciles y también en cuanto a las persecuciones. Como Paulo se conduzia nessas situações, irmãos, isso era muito importante para o Timóteo. Como Pablo reaccionaba frente a todas esas situaciones, eso también es muy importante. Qual era o seu propósito? ¿Cuál era su propósito? Será que Paulo estava fazendo uma obra própria? ¿Será que él estaba haciendo una obra personal? Será que ele está apenas preocupado com a sua popularidade? ¿Será que Pablo solo está preocupado con su popularidad? Será que Paulo está fazendo politicagem? ¿Será que él está haciendo politicaje, cosas políticas? Para ganhar mais fama, para que gane más fama, mais poder, más poder, prestígio. Para que gane más prestigio. Não, Paulo nunca trabalhou para isso. Pablo nunca trabajó para alcanzar eso. E Timóteo conhecia Paulo. Y Timoteo conocía a Pablo. Qual era o seu propósito? ¿Cuál era su propósito? O seu propósito era completar a sua carreira. Y su propósito era completar su carrera. E o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Y el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Paulo servia ao Senhor com um coração puro. Pablo servía al Señor con un corazón puro. Nunca procurou sua própria glória. Nunca buscó su propia gloria. Senão fazer a vontade do Pai. Sino hacer la voluntad del Padre. Ele também conhecia a fé. También él conocía la fe de Pablo. Durante um trabalho missionário, levantando igrejas, cuidando das igrejas. Durante esa salida, haciendo el trabajo misionario, estableciendo las iglesias. Há momentos de grande encorajamento, também há momentos de desânimo.
Hay momentos de gran ánimo también, hay momentos de desánimo. Momentos de alegria, momentos de muita pressão. Momentos de alegría y momentos de mucha presión. Até decepção. Incluso decepciones. Mas graças a Deus, Timóteo viu em todas essas situações a fé de Paulo. Pero en todas esas situaciones, Timoteo vio la fe de Pablo. Paulo cria que essa obra é do Senhor. Timoteo creía que esta obra era del Señor. Por mais que uma situação parece querer nos consumir, por más que a veces una situación parece que nos va a derribar, mas Paulo tinha certeza daquilo que ele pregava. Pablo estaba seguro de lo que él predicaba. Aquilo que ele fazia era obra de Deus que ninguém pode acabar. Aquello que él hacía era la obra de Dios que nadie la puede derrotar. Timóteo também conhecia a longanimidade de Paulo. Timoteo también conocía la longanimidad de Pablo. É uma paciência constante. Era una constante paciencia. Em situações às vezes desesperadoras. Em situações às vezes desesperadoras. Mas Paulo tinha longanimidade, sabia aguardar. Pablo tinha longanimidade e sabia esperar. E qual era o amor de Paulo? E também qual era o amor de Pablo? Porque todo o seu trabalho procede do amor, né? Visa o amor que procede de um coração puro. Porque todo o trabalho de Pablo provenia de um amor e o objetivo era o amor e isso venia de um coração puro. Porque muitos começaram a dizer, Paulo, você está querendo se autopromover. Alguns acusavam a Paulo, você quer autopromocionar-se. E você mandou Timóteo em Éfeso para admoestar alguns que ensinavam diferentemente de você. E você enviou a Timoteo para Éfeso para que ele pudesse exortar alguns que estavam trazendo ensinanças diferentes de la que você comparte. Então ele foi acusado de exclusivista. Então ele foi acusado de ser exclusivista. E somente a palavra dele era a palavra que procedia do Senhor. Solo sua palavra é a palavra que procede do Senhor. E Paulo, ele não tinha medo de dizer a verdade. E Pablo não tinha medo de dizer a verdade. Ele dizia que a palavra que Deus lhe encarregou a ministrar era a palavra que produzia a economia de Deus na fé da igreja. E ele disse, não, a palavra que Deus me encargou de ministrar é a que produz fé na economia de Deus em la igreja. Então Timóteo conhecia. Então Timoteo conhecia também a perseverança. A perseverança. Vocês sabem que a perseverança é um credencial forte de um apóstolo. A perseverança é uma forte credencial de um apóstolo. Por isso que o livro que nós publicamos sobre o irmão Dong, nós demos o nome de Resiliência. Por isso, o livro que publicamos que conta a história do irmão Dong, o título é Resiliência. Porque a perseverança, irmãos, de um apóstolo é o seu sinal do apostolado. Porque a perseverança de um apóstolo é sinal de seu apostolado. Quando Deus encarregou de falar repetidamente entre nós sobre negar a vida da alma. Quando Deus lhe encarregou de falar uma vez tras outra sobre negar a vida da alma. Depois de anos e anos, o Senhor, irmão Dong, insistindo falar nisso. Depois de ano tras ano, o irmão Dong insistindo em falar de ello, trouxe muitas críticas que o irmão Dong não mudava de disco, só falava de negar a vida da alma. Ele foi muito criticado porque você não sabe falar outra coisa, parece um disco rayado. Mas ele não se preocupava com os comentários. Pero ele não se ocupava com os comentários. Ele era fiel ao Senhor. Ele era fiel ao Senhor. Quando Deus lhe deu encargo de fazer o expolivro. Quando Deus lhe deu a carga de fazer o expolivro. Também foi a mesma coisa. Também foi o mesmo. E a comportagem. E o comportagem. CEAP. Para nós, CEAP era na nossa visão pequena, era aperfeiçoar o caráter dos jovens. Em nossa visão chica, CEP era para perfeccionar o caráter dos jovens. Mas irmão Dong tinha uma visão maior.
Pero hermano Don dio una visión más grande. Ele sabe que se o Senhor quiser terminar a sua obra aqui na terra, ele precisa de um exército. Él sabe que si el Señor quiere, para que el Señor termine su obra aquí en la tierra, Él necesita un ejército. Um exército destemido nas ruas para resgatar pessoas. Un ejército sin miedo en las calles rescatando personas. Pregando o evangelho do reino através dos livros. Predicando el evangelio a través de los libros. Ele foi criticado. Él fue criticado. Foi criticado por vender livros. Fue criticado por vender libros. Muitos cristãos têm conceito sobre vender livros. Muchos cristianos tienen un concepto sobre ese asunto de vender libros. Mas graças a Deus hoje nós entendemos, irmãos, estamos semeando sementes do reino. Pero hoy nosotros entendemos, hermano, que estamos sembrando semillas del reino. Foi por essa perseverança, irmãos, que a comportagem persistiu. Fue a través de esa perseverancia que el comportaje permaneció. Que chegou nos dias de hoje, irmãos, Deus fez uma reviravolta. Y llegando a los días de hoy, Dios dio un giro. Hoje nós temos a comportagem dinâmica. Hoy tenemos comportaje dinámico. Estamos alcançando muitas pessoas nas ruas. Estamos alcanzando mucha gente en las calles. Muitos milhares de livros estão sendo semeados, mesmo com esses poucos 2 anos aqui na Colômbia. Muchos, millares de libros han sido sembrados y aún en esos pocos 2 años aquí en Colombia. Quantos? En 8 meses, Solamente CPF. solamente por 8 meses, 8 32,000. 32.000 e uns quebrados. Então, 32,000 y pico. não é maravilhoso? ¿No es maravilloso eso? São semillas de reino. Son semillas del reino. Porque Cristo quer encabeçar as coisas. Porque Todas as coisas. Cristo quiere encabezar todas las cosas. Oh, perdão. Estou falando Está siendo espanhol. contagiado. O Senhor quer semear sementes do reino. El Señor quiere sembrar semillas del reino. E essas sementes, quando brotarem, vão estabelecer o encabeçamento de Cristo. Y esas semillas cuando broten van a establecer el encabezar de Cristo. E todas as coisas estarão debaixo do governo de Cristo. Y todas las cosas estarán bajo el gobierno de Cristo. Esse é o mistério da vontade de Deus em Efésios 1, 9 e 10. Ese es el misterio de la voluntad de Dios mostrado en Efesios 1, 9 y 10. O evangelho do reino visa o encabeçamento de Cristo. El evangelio del reino tiene como meta el encabezar de Cristo. Não é apenas uma pessoa crer em Jesus e viver uma vida feliz cristã. No solo es que una persona cree en Jesús y a partir de ahí va a vivir una feliz vida cristiana. Não, Cristo quer governar sua vida. Cristo quiere gobernar su vida. Ele quer habitar em nossos corações. Él quiere hacer morada en nuestros corazones. A palavra de Cristo quer habitar no nosso coração La palabra de Cristo quiere hacer morada en nuestros corazones. para nos governar, Para gobernarnos. para fazer a vontade de Deus, Para que hagamos la voluntad de Dios. para que o fim venha. Para que el fin llegue. Irmãos, a igreja é para isso. La iglesia es para eso. Então Timóteo seguia de perto esse trabalho que Paulo fazia. Entonces Timoteo seguía de cerca ese trabajo que Pablo lo hacía. Por exemplo, quando o irmão Dong falou em Bucafé, Por ejemplo, cuando el hermano Don habló de Bucafé, vocês não imaginam quanta oposição ustedes no tienen idea cuánta suscitou oposición se levantó contra o irmão Dong. en contra del hermano Don. Falava o irmão Dong que agora quer entrar no negócio de café. Ahora el hermano Don quiere ser negociante de café. Espalharam mentiras que eu plantava café. Y esparcieron la mentira que yo sembraba café. Nem agricultor sou, não sei plantar nem pé de laranja. Yo ni agricultor soy, ni sé poner un pie de naranja. E ganhavam dinheiro vendendo café. Que ganaba plata vendiendo café. Olha quanta mentira de Satanás. Mira cuánta mentira de Satanás. Irmãos, hoje Bucafé está sendo usado de uma maneira que fecha outras ferramentas. Hoy el Bucafé está siendo usado de una manera que cierra el ciclo de otras herramientas. E lá nos Estados Unidos nós
e na Europa alcançamos muitas pessoas com esse ambiente. Y en Estados Unidos y Europa estamos alcanzando muchas personas a través de este ambiente. Isso digo para vocês, irmãos, tudo que o Espírito inspira, né? Inspirou o irmão Dong a fazer qualquer ferramenta. Eso digo, todo lo que el Espíritu inspiró al hermano Don para cada herramienta, Ainda que pareça aos nossos olhos naturais, aunque a nuestros ojos naturales uma coisa que não compreensível, parece algo que no se puede comprender, mas hoje nós entendemos. pero hoy entendemos. O Espírito estava preparando todas as ferramentas para hoje usar de uma forma plena. El Espíritu estaba preparando todas las herramientas para que hoy fuera usado de forma plena. O SEAP que existe hoje, irmãos, é graça, perseverança do irmão Dom. Ese PEB existe hoy gracias a la perseverancia del hermano Don. Comportagem, Expo Livro, Bucafé, todos os itens. Comportar, Expo Livro, Bucafé, todos esos itens. E nós, irmãos, queremos seguir com esse trabalho. Y nosotros también queremos seguir con ese trabajo. Porque o objetivo, irmãos, não é fazer uma grande obra. Porque nuestro objetivo no es, nuestra meta no es hacer una gran obra. O objetivo é cumprir a vontade de Deus. La meta es a cumplir la voluntad de Dios. Edificar a igreja. Y edificar la iglesia. E trazer o reino de Cristo. Y traer el reino de Cristo. E nós sermos os vencedores. Y que para que seamos los vencedores. Seremos galardoados em reinar com Cristo durante 1000 anos. Recibiremos el galardón para reinar con Cristo durante 1000 años. Irmãos, esse é o meu encargo. Esta es mi carga. Eu uma vez lá em Minas, Una vez allá en Minas Gerais, un estado de Brasil, na terra do irmão Maurício aqui, também do irmão Paulo en Braga, la tierra de los dos hermanos que está aquí, Mauricio y Paulo Braga, eles me levaram a conhecer uma cidade onde estava o Expo Livro. me llevaron a conocer una ciudad y ahí estaba el Expo Libro. E ali, graças a Deus, nós tivemos muito boa comunhão com a igreja. Y gracias a Dios ahí tuvimos muy buena comunión con la iglesia. E durante a viagem na van, Y durante el viaje en la van, eu perguntei para o en el Senhor, microbús, Senhor, me mostra concretamente, de uma forma bem concreta, o que o Senhor quer que eu faça. yo le dije al Señor, Señor, muéstrame de una forma muy concreta, muy real, qué es lo que tú quieres que yo haga. Aí o Senhor falou para mim assim: eu quero que você leve o meu povo para a boa terra de Canaã. Y el Señor me dijo así, quiero que tú lleves a mi pueblo a la buena tierra de Canaán. Por isso, irmãos, eu procuro ser fiel a isso. Por eso, hermanos, yo trato de ser fiel a esto. Espero que o Espírito produza, através do seu ministério, uma igreja de vencedores. Yo espero que Dios produzca a través del ministerio una iglesia de vencedores. Vamos trazer o Senhor de volta. Vamos a traer al Señor de vuelta. E os que vão estar alimentando seus conservos, Y los que estarán alimentando a sus consiervos, pregando o evangelho do reino nas ruas, predicando el evangelio del reino en las calles, cuidando das pessoas, cuidando de las personas, pela rede de cuidado da igreja, a través de la red de cuidado de la iglesia, serão vencedores, serán vencedores. porque serão encontrados fazendo assim. Porque serán hallados haciendo así. Quando o Senhor voltar, estarão alimentando seus conservos. Cuando el Señor vuelva, serán hallados así, alimentando a sus consiervos. Então, irmãos, essa é a minha responsabilidade. Hermanos, esa es mi responsabilidad. Por isso, aqui continua Paulo. Timóteo também conhecia o versículo 11, as minhas perseguições. También en el versículo 11, prosiguiendo, dice que Timoteo también conocía mis persecuciones. Somente quem segue de perto a Paulo é que sabe o que Paulo passa. Solamente alguien que sigue de cerca a Pablo sabe lo que él pasa. As suas perseguições. Sus persecuciones. Paulo falou em 2 de Coríntios. Pablo habló en 2 de Corintios. Eu sendo verdadeiro, mas as pessoas acham, me faço parecer como um enganador.
Ele dijo ahí en 2 de Corintios, creo que capítulo 4, que es el verdadero, pero la gente lo consideraba como alguien que los engañaba. Isso está em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Corintios 6, versículo 4. capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, na muita paciência. en mucha perseverancia. Está vendo? A perseverança aqui está em primeiro lugar. Mira, primer punto, perseverancia. Há muita perseverança nas aflições, nas privações e nas angústias. Y aquí sigue en tribulaciones, necesidades, en angustias, Nos açoites, nas prisões, en azotes, en cárceles, nos tumultos, nos trabalhos, en tumultos y trabajos, nas vigílias, nos jejuns, en vigilias, en ayunos, na pureza, no saber, en pureza, en na conocimiento, longanimidade, na bondade, en longanimidad, en benignidad, no Espírito Santo, no amor não fingido, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, na palavra da verdade, en la palabra de verdad, no poder de Deus, en el poder de Dios, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, mediante armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra e por desonra, a través de gloria y de deshonra, por infâmia e por boa fama. de mala fama y de buena fama. Paulo vai numa igreja, é honrado. Va a una iglesia y recibe honra. Eu cheguei aqui, graças a Deus, fui honrado. Yo llegué aquí, gracias al Señor, recibí honra. Mas posso entrar numa situação e ser desonrado. Pero puedo estar en una otra situación y no recibir honra, ser deshonrado. Paulo não buscava honra. Pablo no buscaba honra, Por honra ou por desonra. por honra y deshonra. Ele continuava sendo fiel ao Senhor. Él seguía siendo fiel al Señor, Por infâmia ou por boa fama. por mala fama o por buena fama. Ou tem bom nome ou mau nome, irmão. Buen nombre o mal nombre. Não é objetivo de busca de Paulo. No era el objetivo de la búsqueda de Pablo. Mas o que ele fala em seguida, irmãos, é muito forte. Pero lo que él dice aquí en la secuencia es bastante fuerte. Como enganadores e sendo verdadeiros. Pero como engañadores, pero veraces. Irmãos, eu tenho dito palavras da verdade. Yo he compartido palabras de verdad. Estou sendo muito sincero, muito verdadeiro. Estoy siendo muy sincero, muy veraz. Não é para minha fama, No es para mi fama, mas é para fazer a vontade do Senhor. pero es para hacer la voluntad del Señor, Para o bem da igreja. para el bien de la iglesia. Mas Satanás usa alguns para me parecer ser um enganador, Pero Satanás usa algunos para hacerme parecer como un engañador, mas sendo verdadeiro. pero siendo veraz. Por isso que Paulo fala aos Gálatas: Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: será que eu me tornei inimigos de vocês por dizer a verdade? ¿me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad? Por isso o versículo 9 diz assim: como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Por eso el versículo 9 dice: como desconocidos, pero bien conocidos. Irmão, nós não somos nenhuma celebridade no mundo. Nos, hermanos, no somos ninguna celebridad en el mundo. Não somos nenhum influencers de 10 milhões de seguidores. No somos ningún influencer de redes sociales con 10 millones de seguidores. No entanto, Paulo era bem conhecido. Pero sin embargo, Pablo era muy conocido. E como se estivesse morrendo. Mas pero bien como moribundos. E contudo, eis que vivemos. Mas aquí vivimos. Ninguém vai nos abater. Nadie nos va a abater. Porque a luta que estamos lutando, irmãos, é do Senhor. Porque la lucha que estamos luchando es del Señor. Como castigados, porém não mortos.
como castigados, mas no muertos. Quantas vezes Paulo foi castigado, tido como morto, ¿Cuántas veces Pablo fue castigado y lo tuvieron como muerto? apedrejado e abandonado pensando que estava morto? Apedreado y después lo abandonaron pensando que ya estaba muerto. Mas o Senhor cuidava dele. Pero el Señor cuidaba de él. Entristecidos, mas sempre alegres. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Pobres, Como pobres, enriquecendo a mas muitos. enriqueciendo a muchos. Paulo não era nenhum milionário. Pablo no era ningún millonario. Se ele vendesse, né, toda a revelação preciosíssima que foi dado para ele, Se ele seria um milionário. Si él vendiera, pusiera precio a toda la revelación que él había tenido, él sería millonario. Mas esse não é o nosso caminho. Pero ese no es nuestro camino. Esse caminho é enriquecendo muitos e nada tendo, mas possuindo tudo. El camino aquí es enriqueciendo a muchos como no teniendo nada. Graças ao Senhor, esse era o espírito de Paulo. Gracias, Señor. Este era el espíritu de Pablo. Timóteo conhecia o coração dele, Timoteo conocía su corazón, conhecia suas perseguições, conhecia o seu sofrimento. conocía su persecución y su sufrimiento. Irmãos, graças a Deus, irmãos, hoje nós temos pessoas, né, nas igrejas que são nossos cúmplices. Gracias al Señor, hoy en las iglesias tenemos personas que son nuestros cómplices. Nós temos muitos cooperadores que têm a máxima cumplicidade conosco. Tenemos muchos colaboradores que tienen la máxima complicidad con nosotros. Eu acredito que também muitos irmãos e irmãs das igrejas são nossos cúmplices. También yo creo que muchos hermanos y hermanas en las iglesias son nuestros cómplices. Um irmão, ainda semana passada, me disse: irmão Pedro, lembre-se que nós somos seus, como é que é? Fiador? Não, você, né? Un hermano, Não, você é nosso fiador, é isso? hermano, hace un tiempo atrás, algunos días atrás, un hermano me escribió, me llamó y dijo: hermano Pedro, acuérdate que somos nosotros sus garantes. Se você quebrar, nós quebramos juntos. Si usted va a la quiebra, quebramos juntos. Mas a obra de Deus não vai quebrar. Pero la obra de Dios no se quebrará. Nós, irmãos, pelos milhões de livros já semeados, Hermanos, por los Por esos millones de últimos libros sembrados en estos últimos años, tudo que o Senhor já fez, irmãos, nesses curtos 4, 5 anos, todo lo que el Señor ha hecho en esos pocos 4, 5 años, o Senhor quer nos abençoar ainda muito mais. el Señor nos quiere bendecir aún mucho más. Agora é o momento do Senhor preparar esse exército. Ahora es el momento de que el Señor prepare este ejército. Nós temos cada vez mais pessoas disponíveis para o Senhor. Tenemos ahora cada vez más personas disponibles para el Señor. Por isso, aqui na Colômbia, nós estamos convocando mais e mais candidatos para a SEAP. Por eso, aquí en Colombia ahora estamos convocando más y más candidatos para el CEPEP. E o objetivo é ter mais equipes de comportores Y la meta es tener más equipos de colportores preparados, bem equipados, bien equipados, para nós também prepararmos outros continentes, outros países, para que preparemos en otros continentes y otros países, para o Senhor, irmão, nos usar para conquistar territórios do inimigo. para que el Señor nos use para conquistar el terreno del enemigo. Graças a Deus, Gracias al Señor, nós temos o IVPT como nosso, como nossa artilharia. tenemos el IVPT como nuestra artillería, Que está alcançando o mundo todo, mesmo que nós não conheçamos a todos. que está alcanzando todo el mundo, aunque no conozcamos a todo el mundo. Só na Colômbia nós temos vários expolibros. Solo en Colombia hay varios expolibros. Os expolibros são a cavalaria. El expolibro es caballería. Os expolibros são
tanques, os carros de guerra, Los polígonos son como esos tanques de guerra para levar, para conquistar pontos estratégicos. que está yendo para conquistar puntos claves. Mas para conquistar o território palmo a palmo, cidade a cidade, Pero para conquistar un territorio metro por metro, ciudad por ciudad, nós precisamos de colportores. necesitamos de colportores, Nós precisamos de mission trip. necesitamos de viajes misioneros, mission trip. Precisamos, irmãos, dos irmãos e irmãs que disponham para sair pregar evangelho e conquistar a terra para os Necesitamos hermanos y hermanas que se dispongan a salir a predicar el evangelio, a conquistar la tierra para el Señor. Por isso é muito importante nós sabemos o que nós estamos fazendo. Por eso es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo. No século 13, En el siglo XIII, os valdenses saíam para pregar a palavra pura de Deus. los valdenses salían para predicar la pura palabra de Dios. Pedro Valdo, quando ele se converteu, Pedro Baldo, cuando se convirtió, ele vendeu tudo que tinha para investir, né, para traduzir algumas porções da Bíblia para a língua do povo. él invirtió todo lo que tenía para traducir algunas porciones de la Biblia para la lengua que usaba el pueblo, Que era franco-provençal. que era el francés provenzal. Ele era de Lyon, da França. Él era de la ciudad de Lyon, en Francia. Aí ele mandou fazer cópias das escrituras. Ahí él mandó hacer copias de las escrituras. E essas cópias eram colocadas dentro de uma bolsa. Y esas porciones de las escrituras eran puestos dentro de un bolso. E essa bolsa tinha uma alça que era pendurada pelo pescoço. Y este bolso tenía una correa que colgaba en el cuello. E em francês, pescoço é col. Y en francés, el cuello es col. E porter é a bolsa que carrega. Y porter, entonces, ese bolso que cargaba. Então é colporter, que carrega pelo pescoço. Es algo que se cuelga por el cuello, ¿verdad? Assim Colportor. veio o nome colportor. De ahí viene la palabra colportor. Colportor. Eles levavam escondidamente, ocultamente essas cópias, porque eles não eram bem vistos pelo Papa. Ellos llevaban eso de forma escondida porque el Papa no los veía bien con esa situación. E eles contactavam as pessoas nas ruas Y ellos contactaban a la gente en las calles e pregava a palavra, puxava a cópia e fazia imersão com a pessoa. y ellos sacaban entonces, cuando encontraban con la gente, sacaban esas copias y hacían inmersión con la gente. Nas palavras de hoje. En palabras de hoy, Hoje nós também temos, os colportores saem com isso. los colportores hoy salen con eso. E estão fazendo imersão com as pessoas. Y también están haciendo inmersión con las personas. E as pessoas leem algumas palavras aqui, ficam emocionadas. Y las personas leen algunas palabras aquí y se quedan tocadas, emocionadas. E o Espírito fala com elas. Y el Espíritu habla con ellas. E choram e são despertados. Lloran y son despertadas. Irmãos, esses eram os colportores de antigamente, e nós somos os colportores de hoje. Esos eran los colportores de antes y nosotros somos los colportores de hoy. E hoje nós não precisamos levar escondidamente a Bíblia. Hoy no necesitamos ya esconder la Biblia, A llevarla de Bíblia manera oculta. hoje todas as pessoas podem adquirir. Hoy la Biblia todos pueden adquirir. Mas quantos que têm a Bíblia na mão entendem a Bíblia? Pero mira, cuánta gente tiene la Biblia en sus manos pero no la entiende. Quantos compreendem o que lê? ¿Cuántos comprenden lo que leen?
E quantos conhecem o plano de Deus, a vontade de Deus? ¿Y cuántos conocen el plan de Dios y la voluntad de Dios? Graças a Deus, Deus tem nos dado a palavra profética. Gracias a Dios, Él nos ha dado la palabra profética. Deus tem nos dado a direção da palavra. Dios nos ha dado la dirección de la palabra. E nós temos a obrigação de levar essa direção para outras pessoas. Y tenemos la responsabilidad de llevar esta revelación para otros. Eu mostrei vários lugares para os irmãos na semana passada. Yo enseñé varios lugares a los hermanos en la última semana. No livro de Neemias, quando Esdras abriu o livro da lei, En el libro de Nehemías, cuando Esdras abrió el libro de la ley, e os sacerdotes e os levitas ajudaram a explicar a palavra para o povo. y los sacerdotes y levitas ayudaron a explicar la palabra para el pueblo. E o povo, pelas explicações, compreendeu a palavra de Deus. Y el pueblo, por causa de esas explicaciones, entendieron la palabra del E o Señor. povo passou a chorar, Y el pueblo lloró, tão tocado que foi pela palavra. porque fueron tan tocados por la palabra. Porque a palavra lhes foi explicada. Porque la palabra les fue explicada. Aí é o único dia que os sacerdotes falaram, não é para chorar hoje. Y fue la única vez que los sacerdotes dijeron, hoy no es día de lloro. Hoje é para mandar carnes gordas. Hoy hay que enviar carnes gordas. Por isso que eu falei para o Jones, né, Jones? Por eso yo le dije al hermano Jones, Nesse dia você pode comer carne gorda. en este día puede comer grosuras E pode mandar carne gorda. y puede enviar grosura. E hoje é dia para nós nos alegrarmos. Hoy es día para gozarnos, Porque nós compreendemos a palavra de Deus. porque comprendemos la palabra de Dios. Irmãos, a palavra profética traz a revelação. Hermanos, la palabra profética trae la revelación. Então, por Jesus. Vou terminar com Mateus 13. Voy a concluir con Mateo capítulo 13. Senhor Jesus. Señor Jesús. O semeador saiu a semear. El sembrador salió para sembrar. Isso está no versículo 3. Eso está en el versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Outra, enfim, caiu em boa terra, Pero parte cayó en buena tierra e deu fruto, y dio fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. El que tiene oídos para oír, oiga. Então, comportou é um semeador. Entonces, el colportor es un sembrador. Nem todas as sementes vingam. No todas las sementes llegan a producir. Depende onde cai a semente. Depende de dónde caiga la semilla. Depende do solo. Depende del suelo. Depende se o solo é receptivo ou não. Depende si el suelo es receptivo o no. Aí, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram por que
lhes falas por parábolas? Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas a ellos no les ha sido dado. Por que há essa diferença? ¿Por qué hay esa diferencia? A uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A unos se les es dado conocer los misterios del reino Para outros não lhes é isso concedido. y para otros eso no les es dado. Por isso, irmãos, não cabe a nós julgar. Por eso no cabe a nosotros juzgar. O comportor não pode julgar pela aparência. El comportor no puede juzgar por la apariencia. É Deus quem determina. Es Dios quien lo determina. Mas uma coisa podemos fazer. Pero una cosa podemos hacer. Podemos preparar o coração Podemos preparar el corazón da melhor forma possível. de la mejor manera posible. E aí depende do Senhor. Y después de eso depende del Señor. Como? ¿Cómo? Versículo 14. Versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. que dice, de oído oiréis y no entenderéis, Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. y viendo veréis y no percibiréis. Tem a Bíblia na mão, Tienes la Biblia en la mano, mas ouve, não entende. pero escucha y no lo entiende. Vê, mas não percebe. Ve, pero no se da cuenta. Precisa de ajuda. Necesita ayuda. Versículo 15, qual é o problema? Versículo 15 nos dice cuál es el problema. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O coração endurecido é problema para entrar a semente do reino. El corazón endurecido es un problema para que la semilla del reino entre. De mau grado ouviram com os ouvidos, Y con los oídos han oído pesadamente. e fecharam os olhos para não suceder. Y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Aqui fala no sentido negativo, Habla en un sentido negativo do povo que tem problema de um coração endurecido. del pueblo que tiene un corazón endurecido. A palavra de Deus, como a semente do reino, não consegue entrar no coração. Que la palabra del reino, como la semilla del reino, no logra penetrar en el corazón. Mesmo que ouvem, não entendem. Aunque escuchan, no lo entienden. Veem, não percebem. Ven y no se dan cuenta. Irmãos, isso não é somente pessoas do mundo. Eso no solo se refiere a la gente del mundo. Pode acontecer também entre nós. Puede pasar eso también entre nosotros. Então, como fazê-lo? Entonces, ¿cómo hacerlo? Como fazer, né? Como fazer? Aqui Como diz hacerlo? assim. Então, eu vou usar a segunda parte, Entonces yo voy a usar esta segunda parte del versículo. vou converter no sentido negativo em positivo. Voy a convertir el sentido negativo en positivo. Porque o que vem aqui é para não suceder que. Y aquí lo que dice es para que eso no suceda. Porque o coração está duro. Porque el corazón está duro. Agora, se for o contrário, Pero si es al revés, se o coração for preparado, si el corazón es preparado, se o coração estiver amolecido, si el corazón está blando, então vai suceder entonces esto sucederá. o seguinte. Va a pasar lo siguiente. Vai suceder o quê? ¿Va a pasar qué? Vai suceder que vejam com os olhos. Va a pasar que verán con los ojos. E vai suceder que vão ouvir Y pasará com os ouvidos. que oirán con los oídos. E vai suceder que vão entender com o coração. Y sucederá que entenderán con el corazón. E vai suceder que eles vão se
converterem y sucederá que se convertirán e serão por Jesus curados. y serán sanados por Jesús. Vocês entenderam? ¿Entendieron? O meu encargo? Mi carga, O meu encargo é que quando nós saímos a semear, mi carga es que cuando salimos a sembrar, nem todas as sementes vão brotar. ni todas las semillas van a brotar. Mas, irmãos, nós podemos preparar melhor o coração das pessoas. Pero podemos preparar mejor el corazón de la gente. Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Você sabe que você pode falar, posso orar por você de um jeito, e pode falar, posso orar por você de outro jeito? Ya se dio cuenta que usted puede hablar, puede orar por usted de una manera y puede orar por usted de otra manera. Se você estiver carregado, inculcado pela palavra de Deus, Si estás encargado, inculcado por la palabra de Dios e cheio do amor de Deus, y lleno del amor de Dios, a sua frase, posso orar por você, sai diferente. sale de manera distinta tu frase, puedo orar por usted. E se você fala, posso orar por você só por obrigação. Pero si usted habla así, ¿puedo orar por usted? ¿De No. obligación? Os irmãos me mandaram falar, eu vou falar. Posso Los orar por hermanos me você? mandaron a hacerlo, lo voy a hacer. Tem duas maneiras de falar. Hay dos maneras de hablar. Daí a importância da imersão na palavra. Por eso es importante la inmersión en la palabra. A importância de inculcarmos a palavra de Deus. Ahí viene la importancia de inculcar la palabra de Dios. Nós vamos nos encher do Espírito. Vamos a llenarnos del Espíritu. Vamos fazer habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. Vamos a hacer que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Nosso coração vai estar cheio do amor de Deus. Nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Eu quando falo, posso orar por você, Entonces cuando yo digo, puedo orar por usted, flui tudo isso para a pessoa. todo esto fluye a la persona E amolece o coração da y pessoa. ablanda el corazón de la A persona. pessoa fala, pode. Y la persona va a responder, puede. Quando você ora, Y cuando tú oras, Deus está fluindo para ele, Dios está fluyendo hacia él, amolecendo o seu coração. ablandando su corazón. Aí sucede, Entonces va a ocurrir os seus olhos vão ver, que sus ojos verán, seus ouvidos vão ouvir, sus oídos oirán, o seu coração entenderá su corazón entenderá e se converterão y se convertirá e eles serão curados. y ellos serán sanados. Por isso, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, Por eso, bienaventurado vuestros ojos porque ven e vossos ouvidos, porque ouvem. y vuestros oídos porque oyen. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, não viram. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, E ouvir o que ouvis e não ouviram. y oír lo que oís y no lo oyeron. Por isso, aí fala, atendei vós, pois, a parábola do semeador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Todos los que escuchan la palabra del reino y no la entienden, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Então, vamos aumentar nossa eficiência. Hermano, vamos a aumentar nuestra eficiencia. Você vai perguntar, posso orar por você? Usted va a preguntar, ¿puedo orar por usted? Faça de uma maneira mais eficiente. Hágalo de una manera más eficiente. Não permita que a semente caia à beira do caminho. No permita que la semilla caiga a la orilla del camino. Faça o melhor seu para preparar o coração. Haga lo mejor de tu parte para preparar el corazón. Aí a pessoa vai compreender, Ahí la persona va a comprender vai ser tocado pelo Espírito, y la persona será tocada por el Espíritu vai receber a infusão do amor de Deus. para recibir la infusión del amor de Dios. Ele vai perceber quem é você que se preocupa comigo. Ella se va a dar cuenta quién es usted que se preocupa con ella. Ninguém nunca se preocupou comigo. Ella va a decir, wow, nadie nunca se ha ocupado de mí.
Eu vi pelos seus olhos e pelo seu falar. Posso orar por você? Y yo vi por sus ojos y por su manera de hablar y de decir, ¿puedo orar por usted? Deus mandou você para falar comigo. Dios le envió a usted para hablar conmigo. Aí tudo que você fala, Deus lhe dá entendimento para compreender. Ahí todo lo que usted habla, Dios le dará a ella entendimiento para que pueda entender. E vamos deixar livro na mão da pessoa. Y vamos a dejar libre en las manos de las personas. Esses livros vão pregar o evangelho do reino para ela. Este libro va a predicar el evangelio del reino para ella. Você abriu um caminho no coração. Usted le abrió un camino en el corazón O livro vai fazer o resto. y el libro do va a trabalho. hacer el trabajo. Se ele for escolhido, Si él es un escogido, ele vai procurar a igreja. él va a buscar la iglesia. Coloque-o numa rede de cuidado. Póngalo en la red de recepción y cuidado. Continue cuidando dela. Siga cuidándole. O Senhor, irmão, é dessa forma que o Senhor vai voltar. Es de esta manera que el Señor va a volver. Com o seu trabalho e com o meu trabalho. Con su trabajo, mi trabajo. Vamos pregar o evangelho do reino a todo mundo. Vamos a predicar el evangelio a todo el mundo. Para testemunho a todas as nações. Para testimonio a todas las naciones. As nações do norte da América do Sul. Las naciones en el norte de Sudamérica. As nações da América Central. Las naciones de Centroamérica. As nações do Caribe. Las naciones del Caribe. Então virá o fim. Entonces vendrá el fin. Amém. Amén.